Eu acredito que esse tema hoje, atualmente, ele acaba sendo um choque de realidade para muitos colegas que trabalham dentro da área da odontologia restauradora, né? Que eu costumo dizer que, infelizmente, hoje, nós temos um novo protagonista na odontologia. E o protagonismo hoje, eu digo infelizmente mesmo, porque a gente perdeu um pouco da essência da odontologia. E o protagonista hoje atual é a estética, e a gente precisa aceitar esse fato, né? O paciente hoje ele quer saber se vai ficar bonito antes de funcionar. Então, dentro do universo da odontologia estética, tudo bem? A gente tem que avaliar quais são as possibilidades de tratamento que nós temos para poder atingir o nível máximo de resultado, né? E hoje a periodontia ela consegue contribuir muito para esse tipo de resultado. Não só trabalhando com cirurgias periodontais, mas associando as técnicas de manipulação tecidual com a odontologia restauradora. E hoje, de uma forma bastante diferente do que a gente jamais viu. Então eu trouxe para vocês hoje um protocolo que eu digo que é inovador, baseado hoje em evidências científicas bastante sólidas, em que a gente pode resgatar aquele conceito que ficou perdido no tempo, porque quando a gente fala de protagonismo da odontologia restauradora, né, a moda que está entre laminados cerâmicos, laminados em resina composta, né, inclusive até dentro da área da estética, a harmonização orofacial, a gente percebe que muitos dentistas estão caindo na ideia que o paciente traz de pular algumas etapas para conseguir atingir o benefício que vem do paciente, o objetivo que vem do paciente. Não é verdade? E essa é uma realidade, não tem como a gente mudar isso. E eu acredito que as mídias sociais, elas contribuem muito para isso. São resultados muito imediatistas, são protocolos, né, completamente desconexos de qualquer evidência e resultados que muitas vezes a gente não consegue garantir. Então hoje, dentro desse cenário da odontologia estética, onde a estética acaba virando o protagonista principal do tratamento odontológico, a gente não pode esquecer que laminado cerâmico acaba não devolvendo aquele milagre todo que a gente esperava. Porque as propagandas que a gente via na época era que laminados cerâmicos transformavam vidas, né? Mudavam sorrisos. E quando a gente olha dentro de um cenário um pouco mais abrangente, a gente percebe que está sendo colocado dessa forma. Onde dentistas estão tratando de uma forma completamente equivocada, pulando etapas. Que etapas são essas? As bases biológicas que vêm da periodontia. Onde nós vemos laminados cerâmicos em dentes com recessão gengival, ou restaurações em resina composta em cima de raiz, laminados cerâmicos em dentes com erupção passiva alterada, onde a gente acaba tendo um desequilíbrio muito grande entre margem gengival, arquitetura gengival, dentro de uma análise mais abrangente, que é uma análise facial da estética do sorriso de um paciente. Então a gente precisa resgatar isso aqui de uma forma um pouco mais intensa e avaliar. Eu não estou dizendo aqui que todos os casos vão exigir, mas a gente precisa avaliar as possibilidades de uma manobra de regularização de margem gengival antes de partir para esse resultado final, antes de partir para o tratamento final, que acaba sendo os laminados em resina ou os laminados cerâmicos, né? E hoje a periodontia consegue agregar muito resultado a esse tipo de abordagem. Porque quando a gente avalia hoje os desafios que acabam circundando o dentista dentro desse cenário que é extremamente desafiador, onde a estética ela é protagonista, a gente precisa entender que nós somos profissionais da área da saúde e que nós dependemos, primeiramente, de fazer um bom diagnóstico. Porque você pode ser o melhor cirurgião do mundo. Se você faz um diagnóstico errado, você está fadado ao fracasso. Você já está trilhando um caminho de insucesso aí. Então, o diagnóstico hoje, para que a gente faça um bom diagnóstico, a gente só depende de uma coisa, que é conhecer as áreas que estão envolvidas naquele processo. Então, o conhecimento hoje das áreas que estão envolvidas num caso, num paciente que chega... Porque hoje o tratamento ele é multifatorial, ele é multidisciplinar. Hoje a gente pode falar com toda a segurança do mundo que não existe mais odontologia estético-funcional sem a integração das especialidades.
E eu acredito, até para vocês que são mais jovens, eu acredito que a gente já eliminou aquele momento em que a odontologia era separada por especialidades, de uma forma extremamente categórica. Hoje o dentista ele precisa entender muito de várias áreas para que a gente consiga fazer com que a interdisciplinaridade reine nos nossos planejamentos. Para que a gente consiga entender o que pode ser feito, primeiro, para trabalhar dentro desse cenário atual, que é atingir o nível máximo de estética dos resultados. E segundo, para que a gente consiga suprir a necessidade do paciente e principalmente a expectativa dele, que geralmente é muito alta. Principalmente aqui no Brasil, ela é muito alta, né? Então, conhecimento das áreas que estão envolvidas é fundamental para que a gente entenda que o nosso planejamento ele tem que ficar cada vez mais completo. E aí levar em consideração, obviamente, os princípios da estética, porque a gente não consegue mais trabalhar sem levar isso em consideração. Para que a gente saiba, dentro de um tecido colapsado ou dentro de um caso mais complexo, qual é o nosso objetivo, né? E o paciente vem com essas informações. Doutor, o meu objetivo aqui é ter um dente de novo igual a esse do lado. Esse é o meu objetivo, é por isso que eu vim aqui. E cabe você avaliar agora se dentro do objetivo do paciente, do conhecimento que você tem, de quais procedimentos vão ser relacionados ali para atingir esse objetivo, entra a parte mais desafiadora da nossa profissão, que é entender quais são as limitações biológicas para que você consiga atingir aquele objetivo ou não. Porque na grande maioria dos casos, onde eu quero chegar, às vezes eu não consigo chegar. E não é por limitação técnica, é por limitação biológica. Por exemplo, um caso como esse aqui, doutor, sofri um acidente e perdi meus 4 incisivos. Eu vim aqui porque o meu objetivo é colocar 4 implantes com coroas individuais, com papilas perfeitas entre elas. Meu amigo, biologicamente eu não consigo te devolver esse resultado porque você tem uma limitação que me impede de chegar. Não é tecnicamente eu não consigo e eu vou passar para um colega que consegue. Ninguém vai conseguir. É uma limitação biológica. Então a gente precisa entender quais são os limites da nossa área de atuação para que a gente não se frustre como profissional de não conseguir atingir o resultado que a gente gostaria de atingir e para que a gente não frustre o paciente que chega às vezes numa expectativa muito alta e muitas vezes você, na falta de conhecimento, você fala, não, eu consigo te devolver isso e não vai devolver. E você fica frustrado e o paciente também, porque ele gastou um dinheiro alto às vezes para não conseguir chegar naquele resultado que ele esperava. Para que aí sim a gente consiga bolar protocolos de tratamento que me dê mais previsibilidade de resultado, né? E que seja estável. Então, dentro do cenário da avaliação, principalmente periodontal, a gente precisa avaliar as possibilidades de equalizar as margens gengivais em todos os sentidos. Seja tirando gengiva onde tem demais, seja colocando gengiva onde está faltando, seja manipulando uma arquitetura gengival a partir do momento que você toma a decisão de tirar um dente e substituí-lo por um implante, ou seja, tratamento de sequelas teciduais que muitas vezes vêm relacionadas com implantes mal posicionados, né? Então a gente precisa entender que nesse cenário da manipulação tecidual nós temos diversas possibilidades de abordagem, né? E aí entra o nosso grande desafio. Dentro de um caso clínico como esse, que chegou no consultório em busca de um tratamento estético restaurador, se nós avaliarmos essa situação clínica, dá para a gente imaginar como seria o resultado se nós eliminássemos toda a possibilidade de manipulação tecidual daqui? Como ficaria isso? Se a gente parar para analisar criticamente, eu tenho aqui recessões gengivais que foram restauradas, eu tenho lesões cervicais não cariosas associadas a isso, eu tenho lesões cervicais restauradas também. E se eu partisse direto para um tratamento estético, cosmético, somente restaurador, eu teria um resultado que certamente não ia agradar o paciente. Porque a queixa do paciente não é o dente, é o sorriso que está quebrado ali. E o sorriso estando quebrado, a gente meio que precisa juntar nessa lógica que o sorriso faz parte da margem gengival, da anatomia dentária, do posicionamento do lábio em relação a essa margem gengival e fazer uma análise um pouco mais abrangente.
E muitas vezes o paciente ele não sabe que isso aqui está acontecendo. Então, muitas vezes, quando ele fala, ó, não estou satisfeito com o meu sorriso, aí é um alerta muito grave que precisa ser ligado. Por quê? Porque se a gente ficar somente preso à situação clínica atual e trabalhar somente na odontologia restauradora, certamente a gente vai ter um resultado que vai ser bastante limitado. E aí entra, né, essas técnicas de manipulação tecidual para que a gente consiga trabalhar dentro de uma filosofia onde a manipulação tecidual ela deve ser avaliada, se é possível ser feita, e nesse caso é possível, né? Dentes com erupção passiva alterada, excesso de gengiva. Recessões gengivais precisam ser recobertas com gengiva primeiro, para depois a gente ir realmente para a cerejinha do bolo, que é a manobra restauradora. Então fazemos o aumento de coroa, fazendo os recobrimentos radiculares, para depois a gente chegar no resultado que a paciente fique mais satisfeita, né? Então aí sim a gente consegue extrapolar o máximo de resultado de um caso multidisciplinar. E muitas vezes eu escuto dizer que o fato de você não abordar dessa forma, de avaliar a possibilidade de fazer uma manipulação tecidual, é uma filosofia de tratamento. E não é uma filosofia de tratamento. Ah, porque na minha escola de prótese eu aprendi a restaurar uma recessão gengival. Gente, isso não é filosofia de tratamento. Isso é erro de diagnóstico. Então, por isso que nós precisamos resgatar um pouco mais as bases biológicas da periodontia para poder fazer com que o nosso planejamento fique cada vez mais completo e a gente consiga atingir um nível de resultado que seja muito maior do que a gente gostaria, né? E aí entra a primeira possibilidade que a gente pode avaliar sobre esse tipo de manipulação tecidual, que são as cirurgias de aumento de coroa clínica. E quando a gente vai para a literatura para buscar um protocolo técnico de aumento de coroa clínica, não existe um protocolo técnico baseado em evidência. Por quê? Porque nós temos muitas variações de técnicas e alguns questionamentos que ainda não existe consenso entre os autores. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, quanto tempo a gente precisa esperar para cicatrizar uma cirurgia de aumento de coroa clínica para a gente partir para os laminados cerâmicos? Quanto tempo vocês me falariam? 21 dias? 60, 90? Uma média? Cada um fala uma coisa. Depende. Você é periodontista. Então, a periodontia dizia, você tem que esperar pelo menos 60 dias para os tecidos se acomodarem, para você ter todo o restabelecimento das distâncias biológicas. Só que quando eu vou para a literatura, eu tenho literatura falando que tem que fazer com 60 dias, com 90, com 120, e que a margem gengival pode se alterar em até um período de 1 ano. Está tudo na literatura. Quem é que está certo aí na história? Hã? Sem falar que diferentes biotipos ainda têm diferentes tempos de cicatrização. O cara fica louco. Por quê? E muitas vezes o paciente ele não quer esperar nenhum dia. Ele quer o resultado para ontem. E aí é que entra quando o dentista ele começa a ser manipulado pelo paciente. E ele começa a pular etapas para ir direto para a finalização com laminados cerâmicos. Por quê? Porque o paciente chega no consultório querendo a odontologia restauradora, derrubando dinheiro pelo bolso, e você fala para ele assim, ah não, só depois de 90 dias, 60 dias de uma cirurgia que a gente vai partir para isso. É um puta balde de água fria. E aí ele acaba pulando essa etapa e fazendo os laminados sem fazer esse tipo de abordagem de manipulação tecidual. E aí a gente entra dentro de conceitos, dentro do próprio protocolo do aumento de coroa clínica, que tem variações. Como, por exemplo, a forma com que eu vou fazer minha gengivectomia e a forma com que eu vou fazer minha osteotomia. Será que se eu abordar a cirurgia de formas diferentes, eu consigo diminuir o tempo, ou esse tempo aumenta? Como é que ficaria isso? Então, hoje, nós temos possibilidades de trabalhar na osteotomia, por exemplo, com a ponta de um piezo como o da CV-Dentos, para poder fazer com que a cirurgia seja menos traumática e que o processo cicatricial seja mais rápido, até porque eu tenho a possibilidade de trabalhar com essa ponta sem abrir o tecido gengival, fazendo uma osteotomia flapless, o que me garante melhor resultado pós-operatório e maior conforto por parte do paciente. Então, hoje, dá para a gente trabalhar dessa forma e evitar problemas como esse, né? Onde a paciente
fez o tratamento com laminados em resina composta, e aí chegou no meu consultório com muita dor, nos 2 centrais, com os 2 centrais supurando, e quando ela me relatou que tinha passado por uma cirurgia de aumento de coroa clínica flapless somente nos 2 centrais, eu falei, puta, já sei qual é a merda que foi dada aí. Uma osteotomia sem abertura de retalho, ao invés de desgastar osso, desgastou a raiz dela. Então ela perdeu os 2 incisivos centrais por conta de uma cirurgia mal conduzida. E aí? Não tem mais o que fazer. Esses 2 incisivos centrais estão perdidos. Vão ter que ser extraídos e substituídos por um implante. Então é por isso que a gente precisa conduzir isso de uma forma que seja o mais previsível possível. Por exemplo, se tivesse usado uma ponta piezoelétrica que tem uma programação específica para osso, para remoção de osso, não teria acontecido isso na dentina do paciente. Então a gente precisa construir um protocolo que seja mais seguro e mais previsível, para que casos como esse não aconteçam mais e a paciente perca os dentes por conta disso. Não tem o que fazer. Os 2 dentes foram extraídos e substituídos por implantes. Então, dessa forma, a gente tem opções, claro, dentro do protocolo que já se iniciou há muitos anos, mas que não temos uma evidência de qual é o passo a passo a ser seguido, mas que hoje nós temos a possibilidade de usar instrumentais que me dêem um pouco mais de segurança, como o piezo da CV Dentos. E da mesma forma, eu vou trabalhar com a remoção do tecido gengival que está em excesso. Eu posso trabalhar essa gengivectomia com bisturi eletrônico ou com uma lâmina convencional. Pô, eu, como periodontista, eu fui doutrinado a achar que isso daqui era criminoso de se usar na periodontia. E até hoje a gente escuta periodontistas mais antigos falando, porra, você não pode usar um bisturi eletrônico na gengiva porque vai fritar a gengiva, porque vai causar uma recessão, porque vai causar uma necrose superficial. Tudo bem. Só que será que existe algum relato na literatura, né, afirmando essas narrativas aí malucas? Não existe. E a gente sabe dos benefícios que isso aqui traz hoje. E aí foi dentro dessa linha de tratamento que nós acabamos conduzindo o primeiro estudo clínico randomizado que comparou você fazer a gengivectomia com bisturi eletrônico e fazer a gengivectomia com bisturi convencional no mesmo paciente, ou seja, de boca dividida, para que a gente eliminasse o viés da resposta individual de cada um, para que a gente pudesse comparar se faz alguma diferença, se tem algum prejuízo o bisturi eletrônico e, o mais interessante, avaliar o comportamento da margem gengival nesses períodos médios de cicatrização, que gira em torno de 6 meses. E os resultados foram surpreendentes. Por quê? Porque independente se foi com bisturi eletrônico ou com bisturi convencional, a margem gengival aqui são cada dente, ó. Incisivo central em laranja. Se a gente pegar só o incisivo central para a gente avaliar aqui os dados, a gente tinha um incisivo central que 15 dias depois no pós-operatório ele tinha 10 milímetros, 10,2 milímetros de tamanho de dimensão inciso cervical. Essa medida, ao longo do tempo, ela vai dando uma oscilada bem pequena. Por quê? Porque o paciente está em fase de pós-operatório, essa gengiva pode inchar um pouquinho, pode diminuir. Só que o mais interessante é que 6 meses depois, ela voltou na mesma posição que a gente tinha há 15 dias atrás. Pô, isso acendeu um alerta. Não era esse o objetivo da pesquisa. O objetivo da pesquisa é, bisturi convencional e bisturi eletrônico tem alguma diferença de comportamento? Nenhuma diferença, isso a gente pôde comprovar, tá? Inclusive com a metodologia de escaneamento intraoral, que hoje é a mais fiel. Agora, quando a gente viu esse resultado aqui, isso abriu uma margem para uma outra pesquisa, que foi avaliar o comportamento da margem gengival só com bisturi eletrônico. E aí nós avaliamos no baseline e no tempo zero, ou seja, cortamos a gengiva com bisturi eletrônico e escaneamos os pacientes. E 6 meses depois, nós tínhamos basicamente as mesmas medidas do que no tempo zero. O que significa isso? Significa que o tecido já cicatrizou? Não, não é que ele já cicatrizou. Mas ele vai ficar no mesmo lugar que você deixou no dia da cirurgia. E aí isso acendeu uma lâmpada
interessantíssima. Por quê? Porque agora nós poderíamos associar a odontologia restauradora no mesmo dia da cirurgia e diminuir o tempo de tratamento, ou seja, associar os tratamentos de laminado cerâmico e cirurgia de aumento de coroa clínica para o mesmo momento. E existe um protocolo hoje para isso. Esse trabalho aqui ele já foi aceito pelo Journal of Periodontology, a gente está para sair agora no começo desse ano. E foi uma pesquisa que mudou totalmente os rumos e o planejamento da odontologia, da integração da odontologia restauradora com a periodontia, onde a gente pôde avaliar também os benefícios de associar não só a cirurgia de remoção da gengiva com o bisturi eletrônico, mas uma osteotomia flapless, que em termos de resultado final, não tem diferença nenhuma entre você abrir o retalho e você fazer uma osteotomia flapless, mas com muito mais conforto pós-operatório para o paciente. E também, quando você tiver que associar a odontologia restauradora, fazer já os laminados cerâmicos sem ter que abrir o retalho é muito mais fácil. Então, hoje, um protocolo que a gente consegue conduzir com a maior segurança do mundo é fazer a gengivectomia com bisturi eletrônico e a osteotomia flapless com um ultrassom cirúrgico como o piezo da CV-Dentos. Segurança e previsibilidade. É o que a gente quer nesse tipo de abordagem. Tá? Vamos dar uma olhadinha numa situação que é bem... ilustra bem tudo isso que nós estamos falando, de uma menina que fraturou aqui o incisivo central, né, o 11, e ela tinha o desejo de fazer os laminados cerâmicos porque ela era uma modelo, trabalhava com a imagem e ela tava, né, o sorriso dela estava comprometendo o seu trabalho. Como esse dente aqui sofreu um trauma, foi restaurado, a gente precisa avaliar cuidadosamente se a junção cemento-esmalte dele está compatível com a do dente contralateral. Porque geralmente quando existe uma fratura, esse dente ele pode se demorar muito para restaurar, ele pode ter uma extrusão. E se eu partir do princípio que o posicionamento da margem gengival ideal é a junção cemento-esmalte, se elas estiverem incompatíveis, eu vou fazer a cirurgia e eu vou continuar com um central maior do que o outro. Então, é nesse tipo de situação aqui, onde nós temos um dente que teve uma fratura incisal e uma extrusão, um outro incisivo lateral que está extruído em relação ao seu dente adjacente, as junções cemento-esmalte biológicas deles estão totalmente diferentes. Então, se eu lançar a mão de uma cirurgia onde eu vou usar a referência biológica de posicionamento, que é a junção cemento-esmalte, para reabilitar essa boca dessa paciente, eu vou continuar com uma discrepância de margem extremamente desagradável do ponto de vista estético, não vou? Então, nesse tipo de caso, onde existe a associação da odontologia restauradora, eu posso desprezar o limite biológico, que é a junção cemento-esmalte, e levar quem em consideração? A proporção dentária ideal para essa paciente. E é aí que entra a tecnologia. Porque a tecnologia hoje me permite fazer um planejamento baseado em dentes que estão rígidos. Por exemplo, a minha referência aqui foi o dente 21 e o 22, que estavam íntegros, e levar essa informação para um planning center que vai fazer com que as minhas futuras próteses levem em consideração a proporção dentária ideal e não mais o limite biológico da junção cemento-esmalte. E eu faço com que o meu paciente veja esse resultado antes de começar o tratamento, através de uma ferramenta extremamente interessante, que é o Smile Cloud. Não sei se vocês já ouviram falar do Smile Cloud, mas o Smile Cloud hoje ele é uma ferramenta digital que me permite fazer um planejamento virtual de uma abordagem restauradora através de uma análise facial com uma biblioteca de dentes naturais, trabalhando isso em função de uma análise facial. Fica muito mais fácil e previsível de ser feito. Muito mais previsível. E hoje, com a nova versão do Smile Cloud, nós conseguimos, inclusive, associar uma tomografia computadorizada e o escaneamento intraoral para já fazer o meu enceramento digital e fazer o meu planejamento cirúrgico, por exemplo, com uma guia periodontal. Fica muito mais fácil fazer dessa forma. Então, nós conseguimos simular todo o tratamento dela usando bibliotecas de dentes naturais
já simulando uma cirurgia de aumento de coroa clínica, escolhendo o design ideal para essa face, junto com a paciente eu consigo escolher esse design. E aí, a partir desse design, eu consigo transformar essa imagem virtual numa imagem real e usar ali para fazer um mock-up, para fazer um test drive na hora, para poder fazer uma guia cirúrgica, por exemplo. Tá? E aí, escolhido o design ideal, eu transformo isso daqui o virtual em real. Eu faço o download daquela biblioteca, que hoje na versão nova do Smile Cloud não é mais necessário fazer isso. O próprio software te dá isso já pronto. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas a gente faz o download daquela biblioteca, monta num software de desenho, no caso aqui o Exocad, que hoje a gente não precisa mais dele, para fazer com que isso aqui vire uma guia cirúrgica e também o meu design futuro para poder fazer ali minhas muralhas de confecção dessas próteses. Tá? Então, nesse caso, nós usamos esse enceramento para fazer a guia cirúrgica, para a gente poder ir para a cirurgia e usar agora a referência do término daquela futura prótese para minha margem gengival, e não mais a junção cemento-esmalte. Né? Então, fazendo a cirurgia nessa paciente, eu sei que, removendo a gengiva até aqui, eu vou expor a raiz dela nesse incisivo central. Eu vou provocar uma recessão gengival ali. Eu sei que eu vou. Está dentro do meu planejamento. E você pode fazer isso, desde que tenha um planejamento restaurador associado. Tá? Então, é nesse sentido que eu gostaria de conversar com vocês. Como a gente pode, entre aspas, desrespeitar o limite biológico da junção cemento-esmalte e dar preferência para o design estético, dentro de uma análise facial um pouco mais abrangente. Então, nesse caso em especial, nós usamos a guia que foi construída baseada naquele enceramento para fazer a cirurgia, e aquele enceramento ele vai ser usado também para a confecção das próteses definitivas. O guia cirúrgico ele é um auxílio cirúrgico. Você não precisa fazer a cirurgia inteira com ele, porque muitas vezes ele pode atrapalhar em algum momento. Então você faz algumas marcações, checa com o guia, vê se está tudo certo. Nesse caso, por exemplo, não tinha indicação para uma cirurgia de osteotomia flapless, então nós tivemos que abrir o retalho. Então tudo dentro dentro da indicação de cada caso. Tá? Oi? Ah, eu já ouvi isso também. Pode causar uma necrose pulpar. Se você encostar no dente, sim. Mas, geralmente, essa condução elétrica ela não passa para o dente. Nós já temos evidência mostrando isso. A não ser que você fique encostado lá e aperta o botão e fica lá encostado. Mas, como a gente só toca mais na gengiva, pode encostar no dente também. Esse contato, que é um estímulo muito rápido, não causa nenhuma alteração. Já temos evidência mostrando. Depois eu vou ver se eu acho, vou te mandar. Recessão gengival, recessão gengival, recessão gengival. Isso está dentro do meu planejamento. Então não é novidade isso, não tem nada fugindo aqui do nosso controle. Nesse caso, vai ser feita a osteotomia com abertura de retalho e não necessariamente só o fato de você abrir o retalho vai atrasar o seu procedimento cirúrgico. Depois eu vou mostrar agora na segunda abordagem que nós vamos fazer que esse tipo de situação também me permite fazer o laminado cerâmico e a cirurgia no mesmo dia. Dá para se fazer. O protocolo muda um pouquinho, mas dá para se fazer. Então, nesse caso, o restabelecimento das distâncias biológicas ele não vai ser feito em função da junção cemento-esmalte, senão eu vou fazer uma osteotomia mais coronária do que eu deveria. Então, eu preciso também da ajuda do meu guia cirúrgico para poder saber exatamente onde eu vou reposicionar minha crista óssea. Porque a parte superior do meu guia, ela tem exatamente 3 milímetros de distância entre a parte que você faz a remoção do tecido gengival. Então ele já te dá também o posicionamento da crista óssea em relação, aqui eu tenho a margem gengival e a parte superior do guia é exatamente 3 milímetros
para eu saber onde é que eu tenho que deixar minha crista óssea. Então, ele é uma guia de referência para a gengivectomia e também para o posicionamento das cristas ósseas. E olha o pós-operatório, depois de três dias, aqui ainda a margem bem cicatrizando. Recessão gengival, recessão gengival, recessão gengival. Está tudo dentro do planejamento. O planejamento aqui não foi um aumento de coroa baseado em medidas biológicas da junção semente-esmalte, e sim do design final das minhas restaurações. Aqui, depois de um tempo de cicatrização, aqui foi em torno de 2 meses mais ou menos, a gente pôde fazer todos os preparos para poder finalizar o caso com os laminados cerâmicos. Só que o que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, depois a gente pode fazer um mock-up motivacional depois da cirurgia, né, sem aquela resina em cima da gengiva, para a gente checar como vai ficar o design final. E aí sim partir para o design, para os laminados cerâmicos e finalizar o caso com os laminados, né? Aqui as provinhas dos laminados, como nós iniciamos o caso e como nós finalizamos o caso. Então, com uma proporção de margem gengival muito mais próxima do ideal, né? Esse aqui é o exemplo de um caso em que a gente usa todos os benefícios da cirurgia plástica periodontal para fazer um caso estético. Agora, mudando um pouquinho o foco da aula, entra na associação do laminado cerâmico com a odontologia restauradora, com a cirurgia plástica periodontal no mesmo dia, onde a gente consegue agora trabalhar simultaneamente dentro de uma abordagem multidisciplinar. Vamos passando aqui rapidamente, já estou meio que extrapolando o meu tempo aqui, mas dentro de uma abordagem multidisciplinar, se por acaso você tiver casos associados principalmente à instalação de um implante, você também consegue antecipar essa fase protética mesmo trabalhando com a cirurgia de margem gengival. Por exemplo, um caso como esse, onde o paciente já veio com o implante instalado, existe uma sequela tecidual instalada. Esse implante ele vai precisar ser removido, colocado um novo implante, esperar o processo de osseointegração, para depois finalizar com uma coroa cerâmica. Esse processo nós não conseguimos antecipar, porque eu dependo da osseointegração desse novo implante. Mas, dentro de um planejamento estético, se eu avaliar a possibilidade de trabalhar depois nessa paciente que tem um excesso de tecido gengival bastante grande, existe aqui uma indicação para uma cirurgia de aumento de coroa clínica, e o desejo dela é transformar todo o sorriso também com laminados cerâmicos, eu vi aqui uma possibilidade de trabalhar tudo isso de uma única vez. Coroa sobre implante, laminado cerâmico e cirurgia de aumento de coroa clínica. Então, o primeiro passo para esse tipo de caso é fazer a parte de substituição do implante, né? Colocar um implante novo, planejado de forma virtual, num posicionamento mais adequado, trabalhar aqui com provisório, mantendo o limite da junção cemento-esmalte, entre aspas, né, do provisório, compatível com o dente adjacente, e depois desse processo todo de cicatrização, em que nós tiramos o implante, colocamos o implante novo, esperamos o processo cicatricial aqui, 21 dias e depois 60 dias, eu já resolvi o primeiro problema, que era o colapso tecidual ao redor de um implante mal posicionado. Implante está colocado, provisório instalado, agora vem o planejamento da parte estética, né? Onde, mais uma vez, nós usamos o Smile Cloud, só que agora com a versão nova do Smile Cloud, onde nós conseguimos associar o escaneamento intraoral com a tomografia computadorizada e fazer todo o planejamento de design do sorriso de forma simultânea. Primeiro passo para isso, eu transfiro aquele implante para poder fazer o meu abutment personalizado. Eu tenho que estar com ele pronto para fazer todo o processo simultaneamente. Então, eu fiz o escaneamento do implante e aí mandei para o meu técnico de laboratório, o Daniel Morita, para ele fazer o pilar de zircônia aqui personalizado, em que ele vai estratificar uma camada de cerâmica aqui, copiando os preparos que eu vou fazer para os meus laminados. Essa parte aqui precisa estar pronta antes de planejar a cirurgia de aumento de coroa clínica. Então, com o pilar pronto, aí sim
eu vou para o meu planejamento virtual. Essa já é a versão nova do Smile Cloud, onde você consegue simular o aumento de coroa clínica, inclusive com o paciente se vendo em tempo real. A simulação do aumento de coroa, e quando eu jogo isso para a parte 3D, onde eu consigo associar aqui o escaneamento intraoral e a tomografia, eu planejo toda a sequência do meu caso dentro do próprio Smile Cloud. Porque o Smile Cloud hoje ele tem uma ferramenta muito interessante de poder segmentar o que é dente, o que é gengiva e o que é osso. Então essa versão do Smile Cloud ela é fantástica, onde eu consigo fazer a simulação do aumento de coroa e a paciente se vê em tempo real. E aqui o meu planejamento também está baseado na proporção dentária mais adequada e não no limite biológico de cada dente. Então eu vou ter que fazer um aumento na região do implante, eu vou ter que fazer o aumento de coroa clínica, e em volta de implante eu não posso abrir um retalho, então eu vou ter que fazer uma cirurgia flapless, onde eu vou ter que lançar mão de uma osteotomia com o piezo da CV Dentos, e com esse design que eu montei lá no Smile Cloud, eu consigo transferir aquele enceramento virtual para a produção do meu guia periodontal. E através desse guia periodontal, eu consigo levar a margem gengival para onde eu quero. Menos na região do implante, né? Porque eu não posso remover gengiva ao redor de um implante, por conta da fragilidade no vedamento biológico. Então eu faço um condicionamento gengival apical aqui. E como eu faço a remoção do tecido gengival com bisturi eletrônico, não tem sangramento. Então eu posso fazer os preparos nesses dentes imediatamente após a cirurgia. Porque eu tenho a posição exata da minha margem gengival. Coloco o meu pilar, que já foi pré-fabricado em posição. Essa broca é uma broca da CV Dentos, é uma broca para alta rotação, que tem a mesma tecnologia do diamante das pontas da CV Dentos, que para preparo elas são fantásticas. E eu estou preparando todos os dentes 5 minutos depois de fazer a cirurgia de aumento de coroa clínica, na mesma hora, no mesmo momento. Coloco o meu fio retrator, faço o refinamento de todos os términos, e aqui eu vou escanear a boca da minha paciente para poder fazer todos os laminados de uma vez só, junto com a coroa sobre o implante. Como nesse caso aqui eu tinha uma indicação para uma osteotomia flapless, a cirurgia já está terminada. Eu não vou mais precisar fazer nada aqui de procedimento cirúrgico. O meu técnico de laboratório recebe esse escaneamento, ele vai copiar o design desse preparo para cima do meu pilar de zircônia e vai fazer laminados com a mesma espessura para todos os dentes. E aí a única diferença que eu tenho do protocolo convencional é que eu preciso cimentar tudo com isolamento absoluto, porque eu acabei de operar o paciente. Então, para eliminar qualquer vestígio de sangramento ou de fluido crevicular ali na hora da cimentação, a gente faz a cimentação com isolamento absoluto, dá todos os acabamentos e está terminado o procedimento. Removo o meu isolamento, eu tenho a minha margem gengival recém-cortada em cima dos laminados que foram acabados de ser cimentados. O que isso vai direcionar? Vai direcionar para uma cicatrização baseada no design da coroa. Como essa peça ela foi uma peça parafusada que recebeu um laminado cerâmico, eu posso remover a coroa sobre o implante, dar um acabamento aqui na interface de cimentação e voltar ela para a boca, parafusando ela na boca sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E o caso que nós iniciamos dessa forma, nós terminamos com um fenótipo periodontal ao redor do implante de uma forma completamente diferente,
e o design do sorriso da paciente mudando completamente. Tomografia do novo implante instalado, e esse tipo de situação é um conceito que a gente está trazendo novo para a odontologia, mas que hoje é baseado em evidência científica. Um conceito que se chama cicatrização proteticamente guiada, onde a margem gengival vai cicatrizar em função do término do laminato cerâmico. E ela vai cicatrizar naquela posição, por conta da evidência que nós conseguimos obter através da cirurgia, do trabalho fazendo o acompanhamento da margem gengival com bisturi eletrônico. Um conceito que já é aplicado no mundo inteiro por um grupo de profissionais que são meus irmãos de trabalho e que com os nossos trabalhos a gente conseguiu fazer com que esse protocolo tivesse uma evidência científica bastante sólida. Bom, com esse resultado aqui eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez a CV Dentos pelo convite e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado.